Olá, estamos começando agora a última edição do Jogo Político de 2013, programa que é uma parceria da TV O Povo com a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Você também pode ouvir o programa na Rádio Povo, CBN, FM 95.5, na terça-feira, às 4 horas da tarde. E o convidado de hoje é o deputado federal pelo PT, vice-presidente nacional do partido, ainda líder do PT na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães. Seja bem-vindo, deputado, mais uma vez aqui ao programa. É um prazer. E vamos começar logo de cara com uma questão política que diz respeito aí à questão familiar que lhe envolveu, não deixa de ser uma questão política também, né? Que no caso a situação do seu irmão José Genuíno, né? Que, enfim, no final terminou 2013, aí, a partir de novembro, com uma decisão do presidente do Supremo aí, que levou à prisão. Como é que está a situação Genuíno? Ele está em casa nesse momento, né? Essa prisão domiciliar é definitiva, Guimarães? Bom, primeiro que não é definitiva. O Procurador-Geral da República pediu 90 dias para avaliar o estado de saúde do deputado Genuíno. Todo mundo sabe que o Genuíno fez uma cirurgia de altíssimo risco, né? Fez uma prótese na aorta, na principal artéria e, portanto, não há condições de ficar, a não ser na prisão domiciliar. Não estou nem discutindo o mérito de todo o processo. Claro. Ele continua em Brasília, na casa da filha, em Brasília, ele tem uma filha em Brasília, tenho tido contatos permanentes com ele, e a situação se estabilizou, e de ontem para hoje, os advogados, de quarta para quinta, os advogados entraram com um pedido para que ele cumprisse a domiciliar em São Paulo. Que é a casa dele, Que é a casa dele. Portanto, não há nenhum obstáculo para isso. Evidentemente que caberá ao presidente do Supremo decidir sobre essa questão. Mas, evidentemente, que é algo que, para a família, né? Não tenha dúvida que talvez, eu até comentava contigo no início do programa, foi um dos anos mais difíceis para o PT. Pelo que eles representam, pelo que o Genuíno representou, pelo seu legado. Todo mundo conhece a história do Genuíno. O que eu encontro de gente em Fortaleza, nas áreas sociais. Ontem eu fui no Iguatemi, resolvi um problema pessoal no celular, não consigo quase andar. Que é uma coisa positiva, as pessoas cumprimentam, as pessoas perguntam, porque sabem todos a história do Genuíno. Tive que passar o Natal com meus pais no Encantado, porque meu pai está com 92 anos, minha mãe com 88, ainda vivos, e que talvez sejam, nessas horas os pais sofrem mais, a mãe sofre mais. Mas estamos suportando um ano duríssimo para o PT, porque além disso nós perdemos o Marcelo Deda, governador do Sergipe, o Guxiquem, todas as lideranças que construíram esse projeto transformador do país. Uma das maiores figuras mundiais que mantinha relações com o PT, Nelson Mandela. No meu pronunciamento de despedida de ano, nos últimos dias de dezembro, no último dia 17 de dezembro, eu fiz um balanço do 2013, exatamente colocando isso. Foi um ano duro, mas o PT está de pé, estamos de pé e prontos para 2014. Guimarães, eu tenho uma surpresa aí de dezembro, aí foi uma declaração sua a respeito da sucessão aqui no Ceará em 2014, onde você sugeriu, tocou no nome da secretária de Educação do Ceará como possível candidata ou demonstrando simpatia por essa candidatura, Guimarães. É isso mesmo? É essa a sua posição? Bom, primeiro que eu defendo a tese de que os três partidos, fundamentalmente o PROS do governador Cid Gomes, o PMDB do Eunice e o PT, sentem para discutir qual a melhor opção. Primeiro, para manter a aliança, o palanque da presidenta Dilma, a reeleição da presidenta Dilma. E segundo, escolher quais posições cada partido, dialogando com a sociedade, terá na chapa majoritária, governador, vice e senador. O PT vai debater esse assunto, mas tem uma opção, tem uma preferência, com base no último PED que nós realizamos, que é a participação do PT na chapa majoritária. A opção preferencial não é definitiva, mas a preferencial nossa é para o Senado, a composição da chapa majoritária. E ao lado disso nós defendemos que o governador Cid Gomes e Eunice e o PT precisam sentar e resolver o emblema, o problema, vamos dizer assim. É legítima a candidatura do senador Eunício, que pretende. O governador, evidentemente, é quem tem, digamos assim, a prerrogativa maior, não que ele decida sozinho, mas a posição dele é fundamental. E os nomes todos que estão levantados. Eu fui perguntado no aeroporto
que eu achava da secretária de Educação, o que eu falei e vou repetir. Tem marca, porque é uma das melhores áreas do governo, é a educação. Os programas executados pela Isolda são referências nacionais, hoje, inclusive, do ponto de vista do governo da presidenta Dilma, e tem um legado inquestionável. Portanto, é um dos nomes, não é só. Nós temos outros nomes, como o vice-presidente, vice-governador, que pretende, o Mauro Filho, o Zezinho, todos esses nomes que são colocados num tabuleiro da disputa política. Eu acho que, ao final, Fábio, você sabe que nas duas eleições, e a eleição de Fortaleza, mas as duas eleições para o governo, em 2006 e 2010, as coisas mais delicadas foram resolvidas 24 horas antes da convenção. Eu não acredito, sinceramente, qualquer que seja a nossa decisão, quem encabeçará a chapa, sinaliza algum racha no Ceará. Primeiro que a Dilma não quer isso. Segundo, o PT pretende unificar, porque é evidente que nós temos um problema central para nós, que é a reeleição da Dilma. Nós precisamos de 2 milhões de votos de maioria no Ceará, pelo menos para compensar a eventual perda de Pernambuco, porque nós temos o governador candidato. Portanto, ao final, eu defendo a tese que temos que fazer de tudo para preservar a aliança presidida, ligando a sucessão estadual à disputa presidencial. Mas, deputado, o que é natural, né, que se defenda a manutenção da aliança, mas em vários outros estados, né, e podemos citar o Rio de Janeiro, está acontecendo aí, não diria nem a ruptura da aliança, porque ela não se rompe, mas diferenças de quê? De pretensões internas dentro dos variados partidos que compõem essa aliança. No caso do Rio de Janeiro, o PT está se colocando como candidato aí, o senador Lindbergh Farias, o PMDB está no governo, precisa lançar um nome do próprio partido, né, para a candidatura, e o Rio de Janeiro é meio que símbolo dessa história toda, né? Não, a crise é grande lá. Eu acho até que... Mas isso, pegando como exemplo o Rio de Janeiro, há outros casos, mas pegando um exemplo do Rio de Janeiro, aquele não abre o flanco, não, e eu pergunto, bom, candidato do PMDB no Rio de Janeiro, candidato do PT no Rio de Janeiro, mas os dois pretendem apoiar Dilma Rousseff. Bom, eu defendo uma tese, até como vice-presidente nacional do PT, eleito agora no Congresso do PT e no último PED, Fábio, que o PT não pode querer disputar as eleições nos 27 estados, porque senão o que é que vai sobrar para os nossos aliados? Se é aliança, nós temos que ceder em alguns estados. Eu defendo o seguinte, o PT tem que priorizar 5 estados. Quais? Rio Grande do Sul, Paraná, Rio, São Paulo e Minas. Com candidaturas próprias? Com candidatura própria. E nós temos que ceder em vários outros. Quais são, por favor, repita? Rio Grande do Sul, Paraná. Porque nós temos candidaturas competitivas. São Paulo, Rio e Minas. É o Sudeste inteiro, né? É o Sudeste inteiro. É a primeira vez que o PT disputa para valer 40% no Sudeste dos votos, mais ou menos, no país. Portanto, evidentemente, nós temos a candidatura do Wellington Dias no Piauí, que é importante, mas o PT tem que ter uma opção clara e ceder nos outros cantos para os nossos aliados. E eu defendo essa tese. Qual é o problema do Rio de Janeiro? Diferentemente do Ceará, primeiro nós temos uma situação política muito delicada do governo, né, do ponto de vista do que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Desgaste muito forte. É muito forte, imprevisível, não é imprevisível, mas é difícil a situação do PMDB do Rio de Janeiro. Né? É muito difícil. Né? O PT está no governo no Rio ainda? Está, continua no governo. É como o PT na Bahia e o PT no Rio Grande do Sul e no Paraná. Veja bem, o PMDB não quer nos apoiar nem na Bahia. Aliás, o Gedel foi exonerado a pedido ontem da vice-presidência da Caixa Econômica Federal. O ex-ministro da Integração, o Gedel Vieira Lima, da Bahia, que é do PMDB. Nós temos no Rio Grande do Sul que o PMDB não apoia o Tarcísio Genro. E no Paraná, o Requião não quer apoiar a Gleice, que é a principal ministra da presidenta Dilma. Como no Rio, o PT, eu já dou por perdido. Se tiver que prevalecer a aliança nacional condicionada a Rio de Janeiro, não terá, porque não cabe. Não tem como você deter a candidatura do senador Lindbergh. Não tem como. Portanto, o Lula quer o Padilha em São Paulo, é o candidato. Minas e a Dilma quer o Fernando Pimentel. E no Rio o PT quer. O PT não adianta querer, eu sou contra a intervenção. O Lula deseja manter a aliança lá, mas não dá para fazer intervenção. Esse negócio de intervenção não dá certo. Nós já fizemos no Rio de Janeiro, já fizemos no Ceará e nada deu certo. Portanto, eu acho que se o PT quer, vai ter que ter. Nós vamos compensar o PMDB em outras áreas, em outros estados. No caso do Ceará, tem duas particularidades. Primeiro que... Essa compensação poderia se dar no Ceará?
É evidente que pode ser em qualquer outro estado, mas no Ceará nós temos uma situação delicada. Qual é a situação emblemática? Ora, se o governador rompe com o PSB por apoiar a Dilma, vamos analisar a política como ela é, não é? Eu me lembro de uma vez uma pichação que até eu fui protagonista dela em Fortaleza, Sonhos, acredite neles. E aí o pessoal pichou, acorda, lá dos anos 80. Acorda, né? Portanto... 1986, 1986, Fábio. Então, há uma particularidade. O governador rompe com o Campos, sai do PSB e declara apoio a Dilma. Isso pressupõe o quê? Que o PT vai estar aliado. Como o senador Eunício é base do governo, portanto, essa corda vai ser esticada, mas na hora H, eu não tenho dúvida que nós vamos, PT, Eunício e Cid vão estar juntos. Pois eu vou tratar dessa hipótese, mas no próximo bloco, porque agora nós temos que fazer um intervalo. Eu volto a conversar com o deputado federal e vice-presidente nacional do PT, José Nobre Guimarães. Voltamos já. Voltamos ao nosso jogo político. Hoje a nossa conversa é com o líder do PT na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães, o último programa do ano. Portanto, além de fazer um balanço aí da política de 2013, estamos fazendo uma projeção para 2014, que acaba sendo mais importante, né, Guimarães? Bom, voltando ao ponto, você falou esticar a corda, mas no fim se decide. Mas digamos que nesse esticamento de corda aí, o senador Eunício Oliveira resolva manter a sua posição, assim como o senhor disse que no Rio de Janeiro o PT mantém a posição de querer lançar um candidato a governador, e digamos que aqui o PMDB, encabeçado por Eunício Oliveira, resolva manter, até porque o tempo dele talvez seja o momento de sua candidatura. Pela idade, 63 anos, 62 anos, 63 anos, em tese ele só teria nova chance depois das próximas 2 eleições, né? Porque quem foi eleito tem direito de ser candidato à reeleição. Talvez aí nessa a reeleição aliança se acabe, né? Vamos tratar do que de fato lei hoje. Porque aí é uma aposta difícil de tratar. Então, digamos que, senador Oliveira, rapaz, eu não posso abrir mão da minha candidatura, tenho que ser candidato, porque é o meu momento, estou no ápice da minha carreira, eu tenho um tempo cronológico da minha idade, enfim, o que é que o PT vai fazer diante disso? Porque o governador tem que lançar um candidato do seu grupo, é natural, até o senhor mesmo disse que quem é o protagonista dessa história é o próprio governador. Bom, primeiro, se isso ocorrer, na hora certa nós vamos discutir, mas tem uma questão central para nós, é a decisão que caberá à presidenta Dilma. Como assim? Vamos dizer que numa crise, num rompimento da aliança aqui, o PT fica com que lado? Ou terá ou não o candidato, né? Portanto, nós vamos discutir isso na hora certa. Agora, a posição da Dilma prevalecerá sobre isso. Eu estava numa reunião com o Rui Falcão e o presidente Lula, enfim, a cúpula nacional do PT, e todo mundo... Bom, é assim, o Cid, no dia que saiu do PSB, rompeu com o Campos, foi ao gabinete presidencial e conversou politicamente com a presidenta Dilma. Portanto, a Dilma tem posição de destaque na decisão aqui do Ceará. Se a presidenta Dilma disser que o caminho é com o Cid ou é outro caminho, nós seguiremos. E você sabe, Fábio, que há muita identidade. Eu não tomo nenhuma posição aqui no Ceará sem primeiro discutir com a direção nacional do PT, até pelo meu papel agora como vice-presidente nacional do PT. Trocando em miúdos, você vai botar a posição na mão do comando nacional do partido e da presidência. Nacional, Lula e Dilma, Lula e Dilma, é isso mesmo, e o PT. Então, o que é que eu faço? Vai chegar para ele, o que é que a gente faz no Ceará? O que é que nós vamos fazer no Ceará? Exatamente isso. Eu acredito que esse momento não chegará. É claro que as apostas de hoje é que ninguém abre mão, mas eu já vi coisa pior no Ceará. Quando? Em 2006, a disputa para o Senado, tinham 2 nomes, Eunício e Inácio, lembra? E não vai crise, nós decidimos isso na madrugada, para a hora da convenção, e terminou, naquela época nós elegemos o senador Inácio, com a desistência do Eunício. Porque chega uma hora que pesa muito o futuro, as coisas começam a pesar, né? Então, o PT, ninguém pode cobrar nada antecipadamente do PT. Eu disse isso já na reunião. Nós tivemos uma reunião muito grande lá em Brasília, estavam lá a cúpula do PMDB e pelo PT estávamos eu, o Rui Falcão e o Wellington Dias, que é o líder do PT no Senado. E nós conversamos com o Michel Temer, com a cúpula dos 2 presidentes das casas, o Romero Jucá, o seu Eunício estava presente, enfim, os líderes do PMDB, e nós colocamos, não vamos.
O PT está muito... O PT quer reeleição da Dilma e quer mantê-los unidos no Ceará. E terceiro, participação na chapa majoritária. Qualquer coisa fora disso, nós decidiremos isso nacionalmente, porque o PT tem uma outra decisão de Congresso agora, que foi importante. As alianças nos estados passam o registro e a decisão final tem que ser ouvida a Executiva Nacional do PT. Portanto, a gente está muito à vontade para construir. E o Rui Falcão, o Lula, enfim, eu tenho conversado muito com os dois e estão muito atentos a essa questão aqui do Ceará. Consideram que é fundamental. E não é um fato menor o Cid ter declarado apoio a Dilma. Para nós foi fundamental. Vejam que até hoje o Campos não conseguiu entrar no Nordeste. Porque imagine se nós estivéssemos naquele momento de fragilidade da Dilma, a oposição lançando o Aécio e o Campos se aliando com a Marina. Se o governo do Ceará, o governador, toma o mesmo caminho deles, nós podíamos estar numa situação no Nordeste delicada. Então esse fato é muito relevante. Eu tenho escutado muito isso do ministro Aloysio Mercadante, do ministro da Justiça, da própria ministra Gleisi e da própria presidenta Dilma, que nós tivemos na penúltima segunda-feira uma confraternização de Natal. Ela recebeu nós no Palácio Alvorada e nessas conversas bilaterais, do pé de ouvido, essas coisas sempre surgem. Deputado, o senhor já é bastante experiente na política, embora ainda jovem do ponto de vista da trajetória tem muito política. Tempo tem muito ainda, tempo pela frente, né? Mas aí com uma larga experiência. E eu particularmente já sou um observador da nossa política há bastante tempo. Eu nunca tinha visto alguém com tanta desenvoltura dentro de uma aliança ampla, colocar-se como candidato, como está fazendo o senador Eunício Oliveira, mobilizando equipes, sabe, em redes sociais, na imprensa de maneira geral, e se colocando como candidato o tempo todo. E na sua primeira frase aqui, na sua primeira intervenção aqui, o senhor disse do papel preponderante do governador. Isso não causa um constrangimento, não? Isso não é constrangedor, não? Essa atitude tão desenvolta como um pré-candidato, na sua avaliação? Deixa eu falar uma coisa para você. Ele não devia respeitar a posição do governador, não? Já como que é o líder dessa aliança? Deixa eu te falar, Fábio. Nós tivemos uma eleição interna no PT e o meu candidato visitou 140 cidades. Nós fizemos 13 encontros regionais. Quando eu chegava nos encontros, vou te dar um dado que para poder explicar, responder o que você está perguntando. Quando eu chegava no Cariri, na região norte, a primeira coisa que eu ouvi era o discurso: vamos lhe lançar senador. Eu disse: calma. Para a gente ser candidato, o PT está presente, nós temos que unir o PT, conversar com os aliados e lançar na hora certa. Eu acho que na política, tudo muito precipitado termina não dando certo. Você acha que o senador está se precipitando? Eu acho que eu não, porque você sabe que tem as curriolas, né? De um lado e de outro. Então, o pessoal fica forçando a barra, aí boia nas redes sociais e tudo. É claro que... Mas são assessores, né? Eu sei. Eu tenho botado meu pé. Eu prefiro o caminho que eu prefiro, se eu tiver que integrar uma chapa majoritária, eu prefiro a prudência. Você não pode ultrapassar os limites da aliança, porque senão vira caso consumado, e caso consumado termina dando crise. Eu acho que a última conversa, vou revelar outra coisa para você, na última conversa com o governador, antes do Natal, tive umas 3 horas de conversa, avaliando o Estado, as perspectivas da Dilma, as perspectivas logo após o pé do PT, e a gente conversava, não precisa pressa. Por que vai acontecer? Todos os grandes projetos do Ceará estão hoje consolidados, todos. Não, só tem uma pequena pendência num projeto que é a Transnordestina, que está se resolvendo. Então, daqui até abril, maio, é você consolidar tudo isso. Se nós consolidarmos isso, vocês acham que... Ora, nós somos da base nacional, toda semana reunidos em Brasília, Guimarães, Eunício, Pimentel, PROS, a liderança do PROS. Aí nós vamos brigar no Ceará? Não bate. Isso pode dar um curto-circuito geral no Nordeste. Portanto, eu acho que a Dilma não vai deixar essa coisa aqui do Ceará resvalar para um rompimento. Eu aposto que não terá rompimento. De qualquer maneira, essas coisas... Ontem... O senhor disse que ontem eu fui consultado sobre um vídeo. Ao risco de concretizar. Ontem eu fui consultado sobre um vídeo, né? A menina do... Era uma gravação, não é? Uma gravação, a pessoa me ligou e disse... Na véspera do Ano Novo... O Jornal O Povo saiu com matéria a respeito. Saiu com matéria e tudo. Então eu disse, não, eu prefiro não comentar, porque... Eu ouvi. Se for um imitador, ele é muito bom. Eu também ouvi várias vezes. Queria ser empresário desse imitador. Eu ouvi várias vezes, né, a gravação.
tentei falar, o presidente Lula está de recesso, está de férias, não consegui. Eu falei para jornalista, com todo respeito, eu não posso falar sobre uma coisa que eu não consultei ainda, nem consegui falar com o Rio Falcão e nem com o Lula. Porque todos dizem lá, o Lula já falou sobre essas coisas todas no Ceará, vamos ter calma, né? O Lula tem a seguinte ideia para o Nordeste, que é eleger 4 novos senadores e disputar 2 estados apenas, Bahia e Piauí, por força das circunstâncias. E tem um problema, o Jacques Wagner vai deixar de lançar nome lá na Bahia? Não deve. Então o governador, fracasso, é evidente, se você termina 8 anos de governo, tem uma avaliação positiva do governo. Como aqui no Ceará. Eu estou citando mesmo, exemplo do como Bahia, é o próprio Rio de Janeiro também. Ceará, no Rio de Janeiro também. Então é natural. No Rio de Janeiro eu acho que é um caso à parte, o desgaste é muito grande, é muito difícil aquela situação. Não é o caso da Bahia, e muito menos aqui do Ceará. Portanto, é mais do que natural o governador se chegar para a presidenta Dilma e para o Comando Nacional do PT e dizer o seguinte, bom, nosso candidato é esse, vamos dialogar. E vamos sentar e vamos conversar. Se não tiver jeito, evidentemente que nós vamos ver o que fazer, mas eu não aposto, sinceramente, eu estou sempre pelo positivo na política. Eu não acredito que haja rompimento do Eunício com o governador Cid Gomes. Não acredito. Por mais que as coisas... Mas a minha pergunta é, se isso não constrange... Eu acho que às vezes atitude constrange. Do senador. Eu acho que não é a atitude dele, é a conjuntura, né? Quer dizer, eu vou te contar outra também. Eu tive uma conversa com o Eunício e com o Cid, lá em Brasília, bem antes, em setembro. E eu tomei a iniciativa de marcar a conversa no gabinete do Eunício. E lá eu pautei a conversa. Em que sentido? Em que sentido o senhor vai dizer no próximo bloco? Porque agora nós vamos fazer novamente o intervalo e nós voltaremos à nossa conversa com o deputado federal, vice-presidente nacional do PT e líder do PT na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães. Voltamos já. Voltamos com o nosso Jogo Político, o programa uma parceria entre a TV O Povo e a TV da Assembleia Legislativa, que também transmite o programa. E na Rádio O Povo CBN você ouve o Jogo Político terça-feira às 4 horas da tarde. E hoje a nossa conversa é com o deputado federal, vice-presidente nacional do PT e líder do PT, ainda líder do PT na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães. E eu digo ainda líder do PT porque está fazendo a sucessão lá em fevereiro. Dia 4. Passa o bastão para outro companheiro de partido para ser líder, não é isso? Isso mesmo. Bom, mas o deputado falava no bloco anterior de uma reunião que aconteceu em setembro passado no gabinete do senador Eunício Oliveira, entre ele, o governador Cid Gomes e o senador Eunício Oliveira. E o senhor disse que tinha pautado a conversa. Em que sentido? Bom, estava havendo muito disse-que-me-disse naquele momento da conjuntura. E o governador me liga e... Governador, vamos conversar nós três? Vamos. Aonde? Vamos no gabinete do Eunício. Eu liguei para o Eunício, eu tomei a iniciativa de marcar a conversa. O governador pediu para conversar comigo e eu fiz uma mediação para conversarmos os três juntos. E naquela época nem o PT tinha realizado a sua eleição interna ainda. Foi mais como líder, aliado que sou dos dois, enfim. E fizemos a conversa e eu pautei a discussão. Na hora, importante, eu disse, governador, nós fizemos um balanço e eu disse, governador, e a pretensão do senador Eunício? Falei exatamente isso. O governador olhou e disse, bom, e aí, senador Eunício? Vamos ter tempo. E a conversa ficou nesse, vamos ter tempo. E acertamos o seguinte, que nós voltaríamos a conversar após a eleição interna do PT, que realizou agora em novembro, e até março nós voltaríamos a conversar sobre essa pauta. Depois disso eu já conversei com o governador, portanto, eu estou nessa construção que nós fizemos. Nada definido. E o governador tem reiteradamente dito nas conversas comigo que pode ser qualquer nome, inclusive o do senador. Pode ser qualquer nome. Embora não lo creio. Bom, mas aí fica por conta da avaliação de cada um. O senhor crê? Bom, não é... Pode sair um grupo político abrir mão de lançar um candidato? Eu acho que não. Mas, de qualquer maneira, pode ter acordos também. Eu tenho conversado, inclusive, com o senador Eunício quer apresentar uma proposta de acordo. Vamos ver. Eu acredito que vai dar certo isso. Eu não acredito que haja... Mas se não der, fazer o quê? Deputado, o senhor falou na chapa, aí seria o PT, preferencialmente, faria a opção para ter um senador dentro dessa chapa, o candidato a senador, que é somente uma vaga e tal. Por que senador? Por que não vice? PT hoje... PT está na vice, né? Não.
Não, esteve em 2006 para 2010. Nós fizemos hoje uma opção, hoje é o PROS. Em 2006 nós fizemos uma opção de indicar o vice e não o Senado. Certo. Em 2010 fizemos uma opção do senador. Bancar o senador, no caso Zé Pimentel. Ele foi eleito nessa construção política. Por que senador novamente hoje não vice? Porque para o PT nacional e para o governo Dilma, admitido-se a reeleição da presidenta, é fundamental ter a correlação de força no Senado. É mais importante para nós nacionalmente... Correlação de força já está favorável, né? Não, falando do ponto de vista do PT. Okay. Nós temos uma situação hoje de PMDB presidir as duas casas. Isso não é bom para a democracia, muito menos para o governo e nem para eles. Nós temos que alterar isso, ou na Câmara ou no Senado. Para isso nós temos que ter maioria, fazer uma força, ampliar a nossa força no Senado. E o Lula tem dito, é fundamental no Ceará eleger um senador no Ceará, um no Rio Grande do Norte, um na Pernambuco e, dependendo agora, porque o quarto era o Marcelo Deda, que infelizmente não está mais entre nós, que era uma eleição certa em Sergipe. Nós estamos vendo lá qual nome se substituirá em Sergipe. Portanto, nós temos atualmente 4 senadores, mais 4, só 8 no Nordeste. Aí o PT dá um salto, uma virada grande aqui no Nordeste brasileiro. Essa é a prioridade nacional. E para nós do Ceará, eu tenho dito, para o nosso projeto futuro aqui, eu acho que o Senado é mais importante. Eu acho que isso há muita identidade dentro do PT sobre isso. É claro que nós temos uma divergência. O PED fez uma opção clara por um caminho, mas nós vamos discutir com toda tranquilidade, nós vamos conversar com os nomes disponíveis? É claro que hoje nós temos uma situação no PT, nós temos vários lideranças importantes no PT. E hoje, evidentemente, os 2 nomes, não é porque sou eu. Tem 2 nomes de pro no partido hoje. O ex-prefeito Luiziane Lins e o deputado Zé Gnobio Guimarães, a vida é pelos papéis que assumiu. E o senador Pimentel já é senador. É senador, não está em questão. Não está em questão. Portanto, qualquer discussão passa por nós. Nós vamos sentar, eu sempre tive uma relação de respeito grande à ex-prefeita, continuo tendo. Nós vamos sentar. Improvável porque ela é absolutamente contra essa aliança. Ela é contra a aliança. Resta o seu nome. Mas evidentemente que também nós temos o projeto nacional. Por isso que ele pesa muito na definição aqui do Ceará. Mas para a gente ser candidato ao cargo majoritário, a pressão é grande. Eu sou muito pressionado, você deve acompanhar o ambiente político do Ceará, internamente no PT, mas isso depende. A unidade do PT, unificar todo o PT, para mim é fundamental. Parte dessa base. Essa é a questão primeira. Segundo, unificar a aliança. E terceiro, avaliar qual grau de envolvimento terá o presidente Lula e a Dilma aqui no Ceará. Essas questões são fundamentais, aliás, para a aliança como um todo aqui no Ceará, porque você sabe, todas as pesquisas que a gente tem acesso aqui no Ceará, Fábio, o peso do Lula na definição do nome é extraordinário. É o maior eleitor do Ceará. O maior eleitor do Ceará, primeiro é o Lula, segundo é a Dilma e terceiro é o governador Cid Gomes. E os outros todos muito lá embaixo. São os nomes com maior projeção e maior prestígio eleitoral no estado do Ceará. Eu topo qualquer parada em 2014, porque você chega num nível da política, Fábio, que não te pertence mais. Enquanto eu era deputado estadual e deputado federal, eu podia estar decidindo minha vida, você ou não você, como eu decidi em 2006 ser candidato contra tudo e contra todos, e fui eleito o mais votado do PT em 2006. Você aqui do Ceará conheceu e sabe aquela disputa de 2006, né? Fui eleito. E agora, que é o destino? Em Brasília, eu atingi o grau de liderança do PT, que nunca um cearense tinha tido isso, portanto, na Câmara Federal, eu entendo que minha missão já está boa. Se eu tiver que continuar, vou continuar com o maior orgulho, porque eu gosto de ser parlamentar e gosto de ser deputado e trabalho muito. Gosto de fazer política nacional, como eu tenho feito. É claro que qualquer missão eu vou cumprir, com risco, claro que disputa é disputa, mas eu também chego uma hora que você tem que... É projeto, é causa, é objetivo, e para mim, a reeleição para a presidenta Dilma, eu nem imaginava. Todo mundo sabe das minhas ligações anteriores com o Lula, mas eu sou um apaixonado do ponto de vista político pela presidenta Dilma, tenho uma relação de absoluta identidade com ela, confiança pessoal, eu converso com a presidenta, não é normal um deputado conversar com a presidenta. Ela me pergunta, portanto, eu tenho muito orgulho de servir a presidenta Dilma. E fui, nesse 1 ano e 2, 3 meses, teve momentos que eu fui mais líder do governo do que mesmo líder do PT, porque tinha que defender a presidenta, e você sabe que os paulistas são complicados. Difíceis. Difíceis. Eles querem
dominar a política Querem brasileira. tudo. Você lembra que há um ano atrás nós demos uma entrevista aqui, lá por volta de outubro, você me perguntou, há um ano e meio atrás, deputado, os paulistas vão te deixar ser líder, embora o acordo tenha sido feito? Vou te revelar. Porque eles já tinham intervido uma vez. Já tinha intervido, era para me ter sido líder, não quiseram, porque tinha que ser um paulista, sempre é um paulista. E você sabe que eu só consegui, mesmo acordado, porque nós tínhamos maioria. Se levasse para voto, eu tinha 65 votos na bancada dos 89. Portanto, eu acho que nós fizemos muito em 2012, e se eu tiver aqui... Também não estou morrendo, não estou desenfreado fazendo campanha, não. Nós estamos trabalhando. Eu quero meta, eu quero terminar. Agora nós votamos o orçamento. É impressionante, Fábio. Todos os projetos do Ceará estão consolidados na LOA de 2014. Deputado, todos os projetos do Ceará estão consolidados. O senhor falou isso no primeiro bloco já, e eu pergunto, da maneira que o senhor fala, não haverá dificuldade para reeleger o sucessor aqui dessa aliança. É isso que está em sua mente? É isso mesmo. Eu acho sem dificuldade, eu acho que nós não teremos... Os desgastes naturais de um segundo mandato que estão surgindo eu acho tal, que... eles não se tornam empecilhos? Nós temos o cansaço natural. Aqui no Ceará são 2 mandatos, mas o ciclo não está encerrado ainda. A política, o ciclo é 20 anos, para mim. Sempre de 20 anos tem novos ciclos. O PT vai para o 12º ano de governo federal. Tem um cansaço, mas são coisas tão extraordinárias que estão sendo feitas que eu acho que você vai se renovando por dentro. Os governos precisam ser chacoalhados para eles se revolucionarizar por dentro. E quem é que chacoalha? O PT não tem chacoalhado. Não, aqui. Você sabe que... Deixa eu te dar um dado, Fábio. Teve uma crise muito grande para a presidenta Dilma e o Congresso. E a primeira reunião que teve foi do comando da bancada do PT com a presidenta. 3 horas de reunião no Palácio do Planalto. E eu falei pelos 89. Falei 15 minutos e expus para a presidenta, com os gargalos, as dificuldades, onde é que o governo estava errando, o que tinha que ser feito. Discute. A Dilma, aparentemente muito durona, mas é uma pessoa que sabe muito ouvir. Ela põe a caneta assim e ouve. Nós temos reuniões no Palácio, do Ceará participam, da Câmara, estou falando da Câmara, eu e o André Figueiredo, que somos 2 líderes, e a gente discute bastante com ela, divergindo inclusive dela. Então, é um estilo muito inovador. Portanto, eu não acredito que nós teremos dificuldade. Tem o ciclo nacional e o ciclo no Estado. Nós estamos ainda no processo de consolidação, por isso que eu acho que as dificuldades são maiores para o lado da oposição. A oposição não conseguiu nacionalmente uma alternativa confiável. Vamos por aqui, está muito duvidosa qual o caminho dela. E aqui no Ceará, não tem a oposição é diminuta, com todo respeito, mas não consegue se colocar como alternativa. Porque o Estado está bem, tem gargalos? Tem problemas? Tem, sobretudo nas áreas de segurança, que é um dos problemas, que eu acho que é um dos gargalos que nós temos. Nós falaremos, mas o Estado está vivendo um momento assim, extraordinariamente bom. Deputado, na sua infraestrutura logística e social. Nós falaremos um pouco aqui desses problemas no próximo bloco. Nós temos que fazer novamente um intervalo e daqui a pouco a gente volta a conversar com o líder do PT na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães. Voltamos com o último bloco do Jogo Político, o último Jogo Político deste 2013. O programa é uma parceria entre a TV O Povo e a TV da Assembleia Legislativa do Ceará. Na Rádio Povo CBN, você ouve o Jogo Político na terça-feira, às 4 horas da tarde. Hoje, a nossa conversa é com o deputado federal, líder do PT na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães. Guimarães, você falava dos gargalos aí, né? E tem um que nos aflige muito, o senhor chegou a citá-lo, que é a segurança pública. Problema sério, Fortaleza saiu aí nos últimos, vamos colocar nesses últimos 7 anos, antes já era uma situação drástica, o governador se elegeu com uma agenda bastante voltada para esse tema, mas as coisas pioraram muito desde então. Né? O que é que está faltando, deputado, na sua leitura? Eu diria que hoje no Ceará nós temos 2 grandes desafios. Os outros estão sendo resolvidos e bem, o Estado crescendo e tal. É a questão hídrica e a questão de segurança pública. A infraestrutura hídrica do Estado. O governador faz... A infraestrutura, desculpe interromper, a infraestrutura hídrica do Estado, ele tem um projeto de talvez 20 anos, 30 anos que vem se desenvolvendo bem, né? Para não achar ele. Felizmente, nenhum governante tem mudado esse projeto e todo mundo dado uma sequência importante. E hoje nós temos duas grandes vertentes que vão definitivamente resolver esse problema. A transposição de São Francisco e o Cinturão das Águas. Olha, estive recentemente em Mauriti e vi. Toda a obra está retomada.
projeção é que em julho de 2015 a gente inaugure o eixo norte da transposição de São Francisco, que o eixo leste é o que traz água para o Ceará. Então, qual é o desafio do governador? Fazer a ligação entre os canais no estado. O Cinturão das Águas é para isso. Castanhão, Vale do Jaguaribe. Eu acho que já a questão hídrica, que foi pensada lá no governo anterior do governo da Xereissati, foram os primeiros movimentos, com o Ipérez Macedo, eu quero reconhecer isso aqui publicamente, nós avançamos, o Estado só tem avançado nisso. Tem avançado e hoje, com Água para Todos, nós temos bilhões sendo investidos no Ceará na construção desses canais. Se você vai lá em Jati, a obra e o Cinturão das Águas, lá o CAC, é um negócio, a obra começando, é um negócio que dá gosto. Por isso que esses projetos não podem ser interrompidos. E nós temos outro problema, que é a questão da segurança pública. Esse interrompido a cada governo. Interrompido é um negócio grave. Sem sequência. Nós precisamos investigar, porque nunca um governo investiu tanto do ponto de vista do investimento na segurança pública. E não melhorou. Melhora uma coisa, piora outra. Depois da mudança do comando da segurança pública, eu estou vendo alguns sinais positivos. Tenho andado aí, eu acho que tem uma luzinha no fim do túnel. Vamos ver se o atual secretário de Segurança Pública reúne as condições políticas para comandar as tropas, e acho que nós temos que retomar uma questão que é filosófica, mas que é muito importante para a polícia, que é a unificação das polícias. Eu defendo isso como modelo. E acho que os estados, eu disse isso recentemente para a presidenta Dilma, Fábio, não tem mais, a lei define, a Constituição define que a responsabilidade da segurança pública é dos estados, governadores, mas do jeito que está não dá mais para deixar só com os governadores. Tem que ser união, estados e municípios. Há que se ter um pacto. Eu reclamei para a presidenta porque nós fizemos 5 grandes pactos. Da saúde, para o mais médico. Avançou muito e vai avançar. Na educação, os rotes da educação. Responsabilidade fiscal para o equilíbrio das contas públicas. Reforma política não deu certo e a questão da fiscal, saúde e a mobilidade urbana. Tudo isso andou. Agora, eu acho que precisava ter um pacto pela segurança pública. Um pacto nacional que envolvesse... Está na hora, sem dúvida. Está na hora. Eu acho que já a presidenta vai convocar o país para discutir isso, porque se a situação aqui é grave, em São Paulo e em outros cantos, é tudo... Aí não tem cor, nem é porque o governo é de um partido ou de outro, porque a Bahia é governada pelo PT e aqui não se trata disso, é um problema recorrente, nacional, que envolve hoje uma situação de agravamento em todos os cantos do Brasil. Portanto, eu defendo que a gente... O que está acontecendo no Maranhão é reflexo disso também, você viu nos presídios, nas unidades prisionais de lá. Já o mundo vai olhar para o Brasil, porque não pode, porque você lembra que toda vida que a gente discute segurança, a ideologia de esquerda sempre foi forçada a dizer o seguinte: se enfrenta o problema da segurança com a melhoria das condições sociais da população. O país é uma das áreas que melhorou mais. Exatamente. Então, que grave. Para mim o que é grave é isso, porque todo o nosso discurso da esquerda e nós da política esquerda, de segurança mesmo, essa é a questão. Está faltando política de segurança mesmo. Porque as pessoas... mas o que resolve é o emprego, é o contrário. Não está resolvendo. Não tem problema de emprego no país. Não tem problema, hoje. É quase o pleno emprego, 5,7% a taxa de desemprego no país, Fábio. É quase o pleno emprego, diferentemente da Europa, de todo canto. E os programas sociais... Vou te dar um exemplo, eu fiquei chocado. O meu distrito de Encantado. Um distrito a 48 quilômetros de Xeramobim. Sabe o que tinha lá? Não. Generalizado álcool e droga. Interior do Ceará. Jovens. Melhorou porque foi um carro da polícia para lá. Portanto, tem que ter problema de segurança. É política de segurança mesmo. Não dá para a gente ter esse discurso fácil. Se combate a segurança com investimento no social. Nada disso. Isso é importante, porque o país, afinal de contas, cria as bases para as transformações. Mas não resolve. Se não tiver uma política nacional, não resolve. O governador Cid vai investir mais dinheiro no Honda e não vai resolver o problema, porque precisa de uma ação nacional coordenada pelo governo federal. Eu, ao dizer isso, até podem me criticar, porque vão dizer que eu estou avocando. Eu vi isso no governo. Mas você está sugerindo isso, é você tirar a crise do colo dos governadores e trazer para a crise da presidenta. Não se trata disso. A crise é do país. Trazer uma solução. Solução. O governo federal tem que pensar uma solução. Porque na hora... O que aconteceu no Maranhão ontem? A OEA está cobrando do Brasil. Não vai cobrar do governo do Maranhão, vai cobrar do governo brasileiro. Aí você começa a descobrir os investimentos não foram feitos. Porque não era prioridade, nunca foi prioridade de ninguém.
o governador Cid Gomes se elegeu com a marca de um programa, de uma ideia de segurança pública. Mas isolado aqui, fazendo investimento. Eu vi esse dia o gasto com o pessoal na segurança, contratado mais de 2.000 homens para a polícia, não resolveu o problema, se agravou. Portanto, tem que ter uma ação nacional, força nacional, Fábio. Força nacional com as polícias integradas em cada estado. Se nós não fizermos esse pacto pela segurança pública, nós poderemos ter um 2014 pior ainda. Sobretudo nas grandes capitais e regiões metropolitanas. Hoje é barra pesada. Onde eu moro, um assalto por semana em frente. Ali, na Gilberto Estúdio, próximo à cidade de 2000. Cocó ali, né? Cocó. Portanto, não tem mais cor. E não dá para esse discurso. A classe média está blindando seus casos. Não dá. É ação nacional em parceria com os governos estaduais. Fortaleza, deputado, saiu uma pesquisa Ibope, tudo bem que era um recorte que não dava muita segurança para a avaliação da gestão do prefeito Roberto Cláudio. Mas dos 204 entrevistados, 90 deles consideraram que dá 42% ruim e péssima gestão. É um índice muito alto, mesmo com uma faixa de quantidade de pesquisados pequena. É um índice exacerbadamente alto. Ele está pegando esse desgaste de final de governo. O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo ao longo de um ano, uma reação tão negativa na avaliação de gestão, deputado? Olha, primeiro que, em geral, os prefeitos estão muito desgastados, todos. É praticamente uma regra geral em várias capitais. Claro que em Fortaleza, eu acho que houve... Deu o dobro do ruim e péssimo de Recife e bem maior, o ruim e péssimo de Salvador, por exemplo, deu 22%. Aqui deu 42%. 43%. Portanto, eu acho que aqui há um problema que é o seguinte, psicologicamente, não sei da população, são dois, eu acho. Primeiro é que foi feito um discurso de mudança muito forte na gestão do PT, na gestão da Luiziane, né? E isso pegou na campanha. Precisa melhorar os serviços públicos, tal. E qual é a situação? Ainda não melhoraram os serviços públicos. Resultado. Eu acho que esse discurso foi muito forte e, portanto, uma natural decepção. Acho que gerou uma expectativa, não realizada em 2014. De que o PT não tinha competência e tal. Não era. A melhoria dos serviços públicos tem que melhorar. O PT não precisa se manifestar sobre isso, não, deputado, porque fica só o pessoal da Luiziane se manifestando. Não, o PT é bem mais amplo do que isso. É claro que quem tem que... Todas as forças estão presentes no diretório municipal. Eu defendo que o PT de Fortaleza, que todos nós, eu não estou mentindo. Que é constrangedor para tudo que tem na cidade pela gestão do PT, né? Me tirando disso, não. Eu acho que nós temos que fazer um balanço. Né, e eu já sugeri isso para lá no final da gestão da Luiziane. Nós deveríamos ter feito um balanço da 18 anos, o que foi feito de bom, o que estávamos deixando. Não foi feito e ficou meu negócio mal contado. Uma expectativa da vitória. Expectativa de vitória somente. Não teve o contraditório, que eu acho um erro do ponto de vista nosso do PT. O prefeito foi eleito, ninguém falou nada e, portanto, só gerou-se uma expectativa tão volumosa de que as coisas estavam mudando e, para mim, esse é o fato. Segundo, eu acho que também é um negócio meio polêmico, mas termina influenciando. Essa cidade, a presidenta Dilma anunciou 8,5 bilhões de obra de mobilidade urbana. Muito dinheiro. É muito dinheiro. Desses, praticamente... Mas qual é o problema? Governo federal e governo estadual. A participação do município, com exceção da Beira-Mar, é muito pequena. Portanto, é contraditório, porque o governo Dilma e o governo Cid são bem avaliados em Fortaleza. E o governo de Fortaleza, que é aliado do governador Cid Gomes, está mal avaliado. Analisando a pesquisa, deputado, eu percebi com muita clareza que o peso político da presidente Dilma em Fortaleza e no Ceará, no Ceará também, é muito maior do que o próprio governador. É muito forte. A avaliação dela é bem mais positiva. Bem mais então, positiva. O grande eleitor aí é do PT. É do PT. E, portanto, você veja que Fortaleza está um canteiro de obras nas mais variadas, toda obra de mobilidade urbana, é o chamado Pacto de Mobilidade Urbana. Portanto, eu acho que nós temos que fazer um balanço disso. Mas ao fazer o balanço, Fábio, o caminho traçado lá atrás, pela antiga gestão, de que ir para o enfrentamento eleitoral e tentar anular a eleição, eu acho que não foi o melhor caminho, na minha opinião. É um direito, tem, mas eu acho que o problema era político. Deputado, me perdoe cortar, a gente acabou o programa, mas 30 segundos só para dizer o seguinte, junho passado, aquelas manifestações, o PT, o governo, está avaliando essa possibilidade de se reproduzir ali nas vésperas da Copa do Mundo de novo? Em 30 segundos, deputado. Está avaliando e vamos tomar medidas importantes, dialogando com as cidades, para
tentar, mesmo que aconteça, não atinja, não crie um ambiente de instabilidade política eleitoral na disputa presidencial. Ok, deputado, muito obrigado. Feliz 2013. Para nós todos, para os cearenses, para os fortalezenses também. Muito obrigado. Chegamos ao final do Jogo Político de 2013, o último programa do ano. Agradeço a presença do nosso convidado, deputado federal, vice-presidente nacional e líder do PT na Câmara dos Deputados, José Nobre Guimarães. E para acessar o conteúdo do programa, basta entrar no portal www.tv.povo.com.br/Jogo Político. Na rádio O Povo CBN, você ouve o Jogo Político toda terça-feira, às 4 horas da tarde. Um ótimo fim de ano e até 2014. Tchau.